Beleza. Docker run, "-p de port, eu vou fazer esse mapeamento, ou seja, sei lá, porta 888, dois pontos 80, que é onde vai estar rodando. Vamos ver se a gente consegue, se vai dar tudo certo a gente rodando essa imagem aqui, tá? Qual que é a nossa imagem? É a app. Vamos ver se vai rodar. Python, eita. Ah, eu sei o que foi. Eu estou dentro de um ambiente virtual. Python Path Environment Variable. You forget. Esqueci de ativar aqui. No momento. Pessoal, eu dei uma pausa, eu dei um corte aqui, porque eu tenho um limite de tempo aqui, no máximo uma hora, senão nem vocês aguentam, tá? Só para não comer muito do tempo da aula, eu caçando aqui o que que eu deixei para trás, tá? Então, vou explicar as mudanças que eu fiz aqui, tá? O que que acontece? Geralmente é porque essa aplicação aqui está muito simples. Eu quero começar a explicar o Dockerfile da forma mais simples para depois a gente ir evoluindo ele, tá? Geralmente, quando a gente tem uma aplicação, a gente tem um arquivo chamado requirements.txt, né? Requirements.txt exemplo. Vamos ver se eu acho um exemplo aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Eu vou explicar as mudanças ali do Dockerfile. Gente, eu tento achar uns exemplos fáceis aqui. O Requirements, ele é meio que tem as informações que eu preciso para minha aplicação, de instalação, biblioteca, entendeu? Eu queria o exemplo do arquivo. É mais ou menos isso aqui. Por exemplo, se um projeto que você tem for ciência de dados, por exemplo, é uma biblioteca famosa que é o Pandas. Aí, Pandas e a versão do Pandas que você precisa. Aí, quando você roda o comando pipe install -r requirements, que é esse aqui, ó, esse comando aqui, você instala o que está ali nesse arquivo, entendeu? No nosso projeto não vai ter, a gente vai fazer um projeto na próxima aula de Django com React, tá? Então, uma aplicação back, que é só o que a gente fez até agora aqui, né? Com uma aplicação, na verdade, a gente já fez um front. A gente vai usar um framework para construir o front-end, que é muito famoso, que é o React, tá? Geralmente, no mercado de trabalho, a gente não faz o front-end puro, a gente usa um framework, tá? Então, por isso que eu vou mostrar para vocês um projeto na próxima aula de Django com React, tá? Só um minutinho, pessoal. Beleza, vamos continuar, pessoal. O que que acontece? Beleza, o requirements.txt tem todas as informações do que você precisa para rodar seu projeto, né? E a gente vai ver isso um pouquinho lá para frente, na próxima aula, acredito, tá? Então, o que que eu tive que fazer aqui, pessoal? Ele estava dando um problema no Django, na hora do import lá, né? E depois ele deu um probleminha com o REST Framework, tá? Então, assim, o que que eu coloquei aqui a mais? Eu coloquei esse comando run, pipe install Django, Django REST Framework, tá? Isso aqui é porque eu estou usando justamente o Django e o REST Framework, tá? Então, a minha containerização, ela precisa instalar o que precisa para o projeto executar. Aqui eu estou escrevendo isso na mão, mas tem como eu rodar um arquivo de instalação, tipo o requirements.txt, ok, pessoal? Aí vocês podem estar perguntando, beleza, isso aqui é um comando de terminal, você consegue ver que é pipe install Django. Qual a diferença do run do CMD? Os dois são comandos de terminal. Ou seja, quando eu colocar o docker run, o docker build, ele vai fazer esses comandos aqui para mim internamente. Vocês notam isso que eu estou escrevendo? As configurações que eu preciso para containerizar a minha aplicação e os comandos para rodar?
Tá tudo escrito. É por isso que quando a gente fala containerizar uma aplicação, a gente só roda o container dela, a imagem dela, e ela já fica rodando. A gente não faz mais nada, a gente só faz um comando de terminal. Por quê? Os outros comandos estão todos escritos. Você escreve no arquivo Dockerfile, tá? É dessa forma que o Django sabe o que ele deve fazer ou não, tá? Na verdade, o que ele deve fazer é muito explícito. Ele só faz aquilo que você diz para ele fazer, tá? Beleza. Então, qual a diferença do run para o CMD? Pessoal, o CMD, ele vai executar depois que a imagem já estiver concluída, as configurações da imagem, tá? O run não, o run você executa antes. Então, pensa comigo, se eu rodasse o CMD ao invés do run aqui, daria erro, porque eu não teria na minha imagem instalado previamente o Django. Eu preciso instalar o Django nas minhas configurações ali. Aí depois, quando a imagem está construída, eu rodo os comandos de CMD, que são comandos justamente para rodar a aplicação. Olha só, make migrations, migrate. Eu acho que eu adicionei isso aqui também, né? Só para ficar bem declarativo, tá? Isso aqui, na verdade, o problema foi nesse run aqui, tá? Que faltou, tá? Mas aí eu coloquei também esses comandos de terminal, CMD, que é aqueles comandos que a gente estava rodando no terminal. Em Python, manage API, make migrations, o migrate e depois o run server, né? Era isso que a gente estava rodando aqui no terminal e agora eu coloco no arquivo Dockerfile e ele vai rodar para mim, vai fazer isso para mim, tá? Beleza. Deu para entender a diferença do run para o CMD. Você vê que os dois são que vão executar comandos de terminal, mas um ocorre em um tempo e o outro em outro tempo, né? Na construção da imagem e o outro quando a imagem já está construída. Como que você vê assim, por exemplo, eu esqueci a diferença, se qual que roda primeiro ou depois da construção da imagem, se é o run ou o CMD. Dá uma lida que como o TI é tão lógico, você às vezes esquece umas coisas. Você pode ter anos de experiência, mas dá um branquinho nas coisas, mas é só você ler e pensar. Aqui eu tenho a instalação de um framework. Aqui eu tenho a instalação do Django. E aqui eu já tenho o comando de rodar, eu estou vendo comandos aqui de rodar a minha aplicação. Ou seja, para instalar e usar o para rodar a minha aplicação que é em Django, antes de rodar ela, eu preciso instalar. Então, só de olhar isso aqui, eu já sei qual que vem antes da construção da imagem e qual que vem depois. Entendeu, pessoal? Ok, show. Aí aqui esses comandos que a gente estava dando e esse aqui. Pessoal, o que quer dizer isso aqui? Eu vou rodar o comando e vou explicar no terminal para vocês verem, tá? Agora, beleza, a gente construiu o nosso Dockerfile. Eu sei que não vai ter erro até onde eu fiz aqui, porque eu já testei isso aqui. Mas vamos lá, Docker build, eu vou construir a minha imagem. "-t de tag, vou chamar ela de app e o ponto, tá? Docker build, "-t app, ponto. Vamos ver aqui. Pessoal, aprender Docker, eu queria até, se tiver a oportunidade, de ensinar um pouquinho mais para vocês, porque vocês estão vendo que está tendo um tempo para ele construir a imagem, e como você melhorar esse tempo, tá? Isso tudo é para vocês melhorarem o back-end de vocês, tem como melhorar o cachê, entendeu? E ele reaproveitar, tem como ele construir a imagem, dependendo da forma como você escreve o Dockerfile, em menos de um segundo. Aqui deve ter demorado, até que ele fala aqui, ó, sei lá, 19 segundos, parece que demorou 19 segundos para instalar o Django, por exemplo, ó. Ó, o que que mais demorou para ele instalar algo, né? Tem como, com a forma como você escreve aqui, ele aproveitar o cachê do computador e aí, nesse processo total de construção da imagem, levar 1, 2 segundos, tá? Isso é melhora do trabalho de vocês, ok, pessoal? Enfim, eu tô falando coisa além, mas sempre se questionem como vocês podem melhorar. Às vezes é além do código, é estratégia, é isso que o back-end tem também, além da lógica. Claro que o front tem também, tá, pessoal? Mas quando a gente está falando de infraestrutura, tá?
Isso aqui entra como um quesito de infraestrutura, tá? Containerização. Ok, pessoal. Show. Ok, eu tenho a minha imagem. Eu posso voltar aqui, ó, e eu vejo a minha imagem aqui, ó. App, tá tagueado, chama ela de app, bem genérico, né? E o ID dela tá aqui, tá? Se eu ver, eu tô na aba imagem. Se eu ver na aba containers, eu não tenho nenhum container rodando, tá? E até coloco um exemplo de como que roda, mas não tenho nenhum, só tenho a imagem. Agora vamos rodar a nossa imagem, né? Vamos rodar aqui nossa imagem, criar um processo, né? E rodar o nosso container. Docker, aí o comando é, primeiro Docker build, build é construir. Tudo tem lógica na TI. Docker build, eu quero construir o quê? Uma imagem. Aí depois, o processo é rodar essa imagem. Primeiro você constrói, depois você roda. Docker run, menos D, porque o menos D quer dizer background, rodar em background. Ou seja, ele não vai. Quando eu terminar de rodar o comando completo, eu vou ter acesso de volta ao terminal. Se você não coloca o menos D, ele fica, tipo assim, rodando no terminal. Aí você tem que abrir uma outra aba. Entendeu? Mais ou menos. Menos D, menos P, para fazer o mapeamento da porta. Aí, olha só o que que eu vou fazer aqui, ó. 2,80. Isso aqui, esse 80, o que vem depois dos 2 pontos, é a porta do container. É a porta que o container quer conversar. É a porta do container. A porta que eu vou acessar do meu computador aqui vai ser a 8080. Tudo muito declarativo, tá, pessoal? Aí tem outra coisa bacana. Se eu colocar aqui desse jeito, rodar assim, ó, Docker run, menos D, P, para rodar aqui na porta 8080, a minha imagem é. Se eu colocar desse jeito, a própria Docker vai criar um container com o nome que ela escolher, que é bem aleatório. É um nome bem aleatório. Mas eu quero dar um nome para o meu container, tá? Então, eu coloco assim, ó, flag name, né? Tag, traço name. E aqui eu vou chamar ela de biblioteca Django. Vou colocar assim, ó, biblioteca Django, tá? Vamos ver se vai rodar. Aí, o que que aconteceu? Olha só, não me voltou nenhum erro, ele me voltou um hash, mas ele voltou o terminal para mim usar. Mas o container está rodando. Como que eu sei que ele está rodando? Primeiro, porque não deu erro. Segundo, porque eu olhando aqui no dashboard do Docker, eu já vejo aqui verdinho, tá? Ó, o status running, a porta que ele está rodando, tá? Então, se eu vier aqui, ó, e digitar localhost, que eu coloquei lá, que eu vou acessar, é 8080, né? Olha só a minha aplicação aqui. Ela está rodando.